o ministro Flávio Dino recuou e tentou corrigir a confusão criada com sua decisão sobre a Lei Magnitsky. Agora, ele afirma que decisões de tribunais estrangeiros só valem no Brasil se forem homologadas, mas manteve a validade dos tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional. O problema é que esse esclarecimento não resolve a insegurança jurídica e deixa bancos e empresas em um impasse perigoso. Acompanhe agora uma análise dos detalhes dessa reviravolta que expõe o Brasil ao risco de crise. Obviamente, como nós comentamos aqui, depois daquela primeira decisão do ministro Flávio Dino, os bancos, principalmente, muitas pessoas e autoridades ficaram inseguras sobre o que seguir e que decisão tomar. Aí vem o ministro numa atualização dessa determinação e diz: decisões tomadas por tribunais de outros países não teriam validade imediata aqui, mas de tribunais internacionais dos quais o Brasil é signatário, sim. Diante disso, Gani, a gente tem uma solução ou nos mantivemos numa insegurança jurídica? Não, a gente continua numa insegurança jurídica, porque a lei norte-americana não obriga as empresas aqui no Brasil cumprirem uma decisão judicial aqui no Brasil. Simplesmente a lei norte-americana, a Magnitsky, né? Ah lá, já errou a publicação. Magnitsky. Magnitsky. A lei... Ontem foi a lei M. Não. Magnitsky. Bom, vamos lá. Vamos lá. A lei norte-americana, ela diz o seguinte: olha, essas empresas, elas devem cumprir a decisão lá nos Estados Unidos. Então, cabe à empresa ignorar a decisão aqui no Brasil e cumprir a decisão nos Estados Unidos, ou ignorar a decisão lá nos Estados Unidos, a lei norte-americana, e cumprir a lei aqui no Brasil. Ela não está interferindo no judiciário brasileiro. Ela simplesmente está dizendo, olha, o banco aqui no Brasil deve cumprir a lei norte-americana. Esse que é o ponto. Só que isso causa um impasse para o banco, porque cumprir lá significa descumprir aqui. Descumprir aqui significa cumprir lá. E olha a confusão, Bruno Musa, porque os bancos passaram a consultar e procurar escritórios internacionais para entender com esses escritórios como agir. Se eles deveriam seguir aquilo que foi determinado pela Lei Magnitsky ou pelo ministro Flávio Dino. Sem dúvida. E me parece que tem uma total falta de ou conhecimento ou falta de preocupação com realmente os serviços no Brasil. O Alan já deixou muito claro, e isso eu comentei ontem. A lei está sendo imposta nos Estados Unidos. Ok, banco A, banco B, banco C, banco D. Você não quer cumprir a lei Magnitsky e cumprir a lei do Supremo Tribunal Federal, ok, fique à vontade. Mas você vai encerrar as suas operações aqui nos Estados Unidos. Mas tem um problema, que ninguém fala também. A gente chegou a ouvir, eu coloquei até como patético, que a Magazine Luiza tem um serviço de nuvem, porque grande parte dos bancos brasileiros utilizam a AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, e alguns chegaram a comparar. Não tem problema, a Magazine Luiza tem um serviço de nuvem que pode substituir a Amazon. Olha, isso soa como cômico. O que eu quero dizer é que grande parte da infraestrutura que os bancos brasileiros utilizam para prover os serviços aqui no Brasil são providos por empresas americanas, que estas sim cumprirão a sanção da lei Magnitsky. Ou seja, como é que os bancos poderão realizar operações como Pix, TED, qualquer tipo de transferência, pagamento, emissão de boleto DDA, arquivar tudo o que ele tem com os dados dos seus clientes, como se todas as empresas que fornecem a parte de tecnologia de infraestrutura são todas americanas. Portanto, está na hora das pessoas começarem a entender como é importante a descentralização do poder. Você jamais pode confiar em alguém que centraliza o poder nele. Ele passa a tomar decisões sobre a sua vida. Agora imagine se todas essas empresas começarem a desligar os serviços no Brasil. Isso afeta o WhatsApp, todas as operações bancárias, investimentos, a parte de televisão, de mídia. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? O país simplesmente para por conta de 1, 2 ou 3 pessoas? Será mesmo razoável? Ora, me parece que isso se torna até ingênuo. Ok, o Brasil tem que cumprir a lei do STF. Será que não haverá alguma interlocução por lá para dizer vocês vão parar o país em nome de 3, 4 pessoas? Me parece bastante razoável esse discurso.